Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma aula prática, uma aula complementar da aula teórica, onde estudamos a parte de roteamento. Essa aula é um complemento da aula de roteamento dinâmico, no caso, o estudo do protocolo de roteamento dinâmico, OSPF. Então, nas aulas anteriores, estudamos os conceitos de roteamento, conceito de roteamento estático, conceito de roteamento dinâmico, e aí em algumas aulas práticas no simulador implementamos o roteamento estático, utilizando uma rota padrão. Logo em seguida fizemos um exemplo de roteamento dinâmico, utilizando um protocolo de vetor distância, no caso o protocolo RIP. Na aula anterior estudamos o conceito de roteamento dinâmico, utilizando um protocolo de estado de enlace, no caso o OSPF. E essa aula, o objetivo dela é implementarmos na prática o uso desse protocolo OSPF, protocolo de estado de enlace. Bem, nessa aula eu vou mostrar alguns comandos que são utilizados para configurar os roteadores, no caso no simulador, no PEC3, sobre roteamento dinâmico, especificamente do protocolo OSPF. Bem, o OSPF é da sigla Open Shortcut Path FISH, o menor caminho primeiro, né? Ele vai determinar a melhor rota relacionada a um custo. Então, quanto menor esse custo entre os enlaces, melhor vai ser o caminho entre origem e destino. Então, ele é um exemplo de protocolo dinâmico, de estado de enlace. Ele, como eu falei, utiliza o custo das arestas dos enlaces para determinar o menor caminho entre origem e destino. Para relembrarmos, ele implementa o algoritmo de Dijkstra, né, que é o algoritmo baseado no custo acumulado para acessar um determinado destino. Bem, o SPF ele foi projetado para não apenas encontrar a rota mais rápida, o menor custo mínimo possível, mas ele também foi projetado para criar rotas rápidas e principalmente rotas disponíveis. Então essa é uma das grandes contribuições do algoritmo implementado no OSPF. Bem, com o OSPF, a rede ela pode combinar os processos automatizados com suas próprias escolhas, com as suas melhores rotas específicas, para criar uma rede que possa solucionar problemas de roteamento, de conexão entre origem e destino. Bem, só para nós relembrarmos o que vimos na teoria, o SPF ele pode assumir o conceito de área, né? Então ele pode trabalhar com área única e a multiárea. Então ele funciona com esse conceito de área, que nada mais é que um domínio de roteamento. E aí, nesse nosso exemplo, vamos ver hoje, vamos trabalhar uma área única. Né? Para quem não lembra, a área única ela possui um identificador de área, onde um grupo específico de roteadores eles vão compartilhar as mesmas informações de estado de enlace, resultando aí nas tabelas de topologia dos anúncios dos dados que vão compor os demais equipamentos para constituir a tabela de roteamento. Bem, o OSPF ele suporta o roteamento hierárquico, através do uso desse conceito de áreas. Então, nesse nosso exemplo, a gente vai trabalhar o conceito de área única, utilizando o SPF, e o intuito é mostrar alguns comandos específicos no PEC3, simulando aí um roteador real, para que possamos ver na prática como funciona o protocolo. Bem, o nosso cenário que vai ser implementado no roteamento SPF é esse que vocês estão vendo aí na imagem. Então, assim como a gente fez lá no RIP, utilizando o protocolo de roteamento RIP, vamos usar o mesmo cenário, só que nesse momento vamos utilizar o SPF. Então,
o nosso cenário ele é composto de 3 redes distintas: rede A, que é a rede 10.0.0.0/8, né? A rede B 172.16.0.0/16 e a rede C 192.168.1.0/24. Então perceba que são 3 redes distintas, interligadas por 4 roteadores, no qual nós temos sub-redes, né, que interligam ponto a ponto essas redes distintas. Então nós temos aqui a rede ponto a ponto 201.1.1.0/24, a rede 202.220/24 e a terceira rede ponto a ponto 203.330/24. Bem, o intuito da nossa aula é mostrar uma aplicação prática usando o roteamento com o protocolo OSPF. Então, nesse momento, eu vou mostrar no Packet Tracer alguns comandos específicos e alguns conceitos específicos do protocolo de estado de enlace OSPF. Ok, gente, então aqui já estamos no simulador, no Packet Tracer, onde nós temos aquele cenário que foi mostrado na apresentação, o mesmo cenário, constituído das 3 redes distintas e as 3 sub-redes ponto a ponto. E aí, assim como fizemos com o protocolo RIP, vamos realizar a mesma configuração, no entanto, vamos utilizar o SPF. Bem, só para a gente relembrar, o SPF, a versão 2, por exemplo, ele é ativado usando uma série de comandos específicos nos roteadores. Então, inicialmente, eu vou mostrar esses comandos, a ideia, a funcionalidade de cada comando. Então, no primeiro momento, eu vou abrir um bloco de notas. E aí eu vou escrever aqui roteador A. Então, assim como fizemos no RIP, eu vou inserir aqui, ou seja, eu vou listar os comandos que vamos utilizar para configurar cada roteador. Então, inicialmente, vamos configurar o roteador A. Eu chamei de RA. Tá? E aí eu criei aqui um arquivo de texto para compor o seu script, ou seja, a sequência de comandos que vão compor aí a nossa configuração. Bem, inicialmente, na configuração dos roteadores, a gente precisa entrar no modo de habilitação. Então, eu vou colocar o comando enable. Então, lembrem-se que comando enable ele é um comando que entra no modo privilegiado, tá? Para você realizar as configurações. Logo em seguida, configure terminal, para você entrar no modo de configuração global. E aí vamos inserir um comando chamado hostname, para mudar o nome do nosso roteador. Vou colocar RA de roteador A. E aí em si vamos realizar a configuração. Só lembrando, gente, as configurações iniciais, principalmente dos equipamentos ativos, dependem das configurações relacionadas aos seus endereçamentos. Então, nesse nosso roteador RA, nós temos 2 interfaces que estão interligando 2 redes distintas, a rede 10 e a rede 201. Então, aqui nós temos, por exemplo, se você colocar o cursor do mouse em cima do triângulo vermelho invertido, ele vai mostrar a interface específica dessa rede, que é a FA 0/0, Fast Ethernet 0/0. E aqui em cima, nós temos o FA 4/0, que é a Fast Ethernet 4/0. Então, a FA 0/0, ela vai compor a rede A. E a FA 4/0 vai compor a rede 201.1.1.0. Então, inicialmente, precisamos configurar endereços referentes a essas subredes, né, para realizar a configuração e, posteriormente, o roteamento. Então, continuando a nossa configuração, eu vou escrever aqui interface. Então, eu vou inserir o comando para atribuir a configuração à interface que eu quero. No caso, a FA 0/0, que é essa aqui. Tá? Nessa interface, eu vou inserir o endereço de rede da rede A. E aí eu venho com o comando ipaddress 10.0.0.1 e a máscara
de subrede 255.0.0.0. Logo em seguida, após a configuração, eu vou dar o comando no shutdown. Lembrem-se que o comando no shutdown ele é um comando para ativar a minha interface. Então ele sai do modo inativo para o modo ativo. Em seguida eu vou dar um comando exit para sair da hierarquia. E vou pedir para configurar a nova interface de cima, que é essa interface aqui, que vai compor o endereço da rede 201. Então interface. Agora eu já tenho uma identificação de porta diferente, que é o FA4/0. E aí eu vou ter lá o IP address, com 2 S, tá? 201.1.1.1. Então eu coloquei aqui para a gente se guiar, tá? Se guiar. Então essa interface é a 1, a de cima é a 2. E aí a máscara de subrede 255, 255, 255.0. Em seguida o comando no shutdown, para ativarmos a interface, e o comando exit. Então, esses comandos iniciais de interfaces, eles vão configurar endereços e máscara nas interfaces do meu roteador, identificando duas redes distintas. Em seguida, é aí que importa para a gente, na aula de hoje, né, o intuito de realizarmos o roteamento OSPF, eu vou inserir comandos relacionados à configuração do SPF. O SPF no roteador ele vai ser ativado quando se usa o comando específico, que é um comando chamado router. Então eu vou colocar aqui, router OSPF e a identificação. Por exemplo, eu vou colocar a identificação 4, mas esse número pode ser qualquer número, um número que esteja entre 1 e 65.535. O que seria essa identificação? O valor 4 que está identificado aqui, ele se chama valor Process ID, que seria a identificação do processo do protocolo OSPF. Então esse valor, ele representa um número que vai de 1 a 65.535 e é selecionado de acordo com quem está configurando o equipamento, no caso o administrador de rede. Esse valor do Process ID, ele é um valor significativo, ele é um valor que identifica localmente a configuração. Então ele representa, o sentido dele é representar que o equipamento ele não vai precisar, por exemplo, ter o mesmo valor em outros roteadores. Podem ser outros valores, desde que esteja entre 1 até 65.535. Então é uma forma de identificar, é um Process ID de identificação da configuração SPF. Então os outros roteadores podem ter outros valores, não quer dizer que eu vou usar o mesmo valor para todos os roteadores. E a ideia é identificar e estabelecer adjacência com roteadores vizinhos. Então ele é considerado na prática, né, que se recomenda, né, usar o mesmo Process ID. No entanto, você tem valores que podem variar. Okay? Depois de se inserir o comando router OSPF e o Process ID, que a gente aqui está identificando como 4, o roteador ele vai entrar no modo de configuração do equipamento. Então ele vai entrar no modo de configuração do protocolo OSPF. E aí o próximo comando ele está relacionado, então eu vou colocar aqui router.id e vou colocar um valor 2.2.2.2.2. Bem, o que esse comando representa? O router ID, que é o comando de identificação, que seria um ID do roteador SPF, ele é um valor que pode atingir um valor de 32 bits. É como se fosse uma identificação do meu endereço de IPv4.
Então, o ID de roteador ele é importante, que ele é usado para identificar exclusivamente um roteador SPF. E aí ele vai determinar, por exemplo, ele vai servir, por exemplo, para algumas atividades essenciais do roteador. Então, todos os pacotes OSPF, que inclui esse ID aí, que eu coloquei 2.2.2.2, do roteador de origem, né, vão ser identificados por esse Router ID. Cada roteador vai requerer um ID de roteador, né, para participar dentro desse domínio de roteamento, que é aquela área que pode ser uma área única ou uma multiárea representada pelo domínio SPF. Bem, o ID do roteador ele pode ser definido por um administrador ou atribuído automaticamente pelo roteador. Então aqui eu estou inserindo um valor específico, tá? Mas ele pode também ser atribuído automaticamente. O ID do roteador ele é usado por um roteador habilitado para o SPF. E aí ele serve, por exemplo, para quando você vai utilizar ele para participar da sincronização do banco de dados do SPF. Então, o roteador com ID de roteador mais alto, então ele vai identificar isso um valor mais alto. Quanto for mais alto esse valor, ele vai enviar esses pacotes de informações, que a gente chama de pacotes de descritor de banco de dados, primeiramente. Então, ele vai ter uma prioridade para participar da sincronização do banco de dados. Uma outra função é participar da eleição do que a gente chama de roteador designado, o chamado roteador DR. O roteador designado, geralmente em ambientes multi-acesso, como redes Ethernet, os roteadores OSPF, eles elegem um roteador específico que a gente chama de roteador designado. A ideia dele é formar adjacências e encaminhar o que a gente chama de atualizações, né? Então anúncios, né? Somente para esses vizinhos. Então o roteador DR ele reencaminha os updates recebidos, né, as informações, os anúncios, por um vizinho para outros roteadores da mesma rede. Então o SPF ele vai eleger um roteador designado. Então o Router ID ele vai nos ajudar a eleger esse roteador, tá? Para agir como um ponto de coleta e distribuição para os anúncios dos estados de enlace enviados e recebidos dentro da minha rede multi-acesso. E aí o nosso comando é muito simples, é você colocar o Router ID e a identificação como se fosse o endereço IPv4. Nesse caso eu estou usando aqui o 2.2.2.2. E aí eu vou usar na sequência. O próximo eu vou usar o 3.3.3.3, o outro 4.4.4.4 e o central eu vou usar o 1.1.1.1. Então essa é a ideia desse comando, né? Identificar o nosso roteador. Então essa identificação ela vai ser utilizada exclusivamente pelo roteador. E isso vai ser repassado através dos anúncios, né, de estado de enlace aos demais roteadores. Ok, o próximo comando ele é muito parecido com o comando que a gente aprendeu lá no protocolo de roteamento RIP, que é você anunciar as redes que estão diretamente conectadas. Então lá a gente usou o comando network, e logo em seguida a sintaxe do comando network. Lá no protocolo RIP a gente usou, por exemplo, a sintaxe relacionada ao endereço de rede, ou seja, o endereço de rede diretamente conectado a esse equipamento e a sua máscara de subrede. No OSPF especificamente, a sintaxe ela vai ser muito parecida. Ela só vai ter uma contribuição a mais, que é a adição da área, que é o domínio de roteamento utilizado pelo SPF. Então a sintaxe do comando network vai ser o IP de rede, logo em seguida a máscara de subrede. Essa máscara de subrede ela pode ser substituída pela chamada máscara coringa. Então deixa eu mostrar um exemplo de máscara coringa. Eu vou botar aqui um novo bloco de notas e vou botar aqui
máscara coringa. Então, só para a gente entender, o comando network, ele é composto da sua sintaxe do IP de rede. Logo em seguida, a máscara, vou botar aqui em inglês, mask, subrede, tá? E logo em seguida a área e a identificação dessa área, tá? Então essa é a sintaxe do comando network. Então o IP de rede, a máscara de subrede, e a área de identificação, aquele domínio de roteamento. Eu posso substituir esse comando por esse, onde, em vez de usar a máscara de subrede, eu vou usar a máscara, agora eu vou chamar aqui de coringa. Mas qual seria a diferença? O que seria a máscara coringa? A máscara coringa geralmente é o inverso da máscara de subrede configurada na interface. Então vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha a máscara de classe A 255.0.0.0. Se a gente for fazer o inverso dela, vai ficar assim, 0.0.0.255. Então aqui eu tenho a minha máscara de subrede, e aqui, gente, é a minha máscara coringa. Então percebam que ela, se a gente for observar, ela é o inverso da minha máscara de subrede, tá? Mas o cálculo correto é você fazer o seguinte: você pega o valor de referência da máscara de subrede, ou seja, a referência total do NetID, né, que é tudo 255, e aí você diminui da sua máscara de subrede. Então, aqui é o meu valor de referência, e aí eu pego a minha máscara de subrede e vou diminuir desse valor de referência. Então, se a gente for diminuir, eu vou botar um sinal de menos aqui para entender a subtração. O nosso resultado vai ser o seguinte: 255 menos 255, 0. Opa, eu coloquei a referência errada aqui, tá, gente? Então, deixa eu só ajustar. Digamos que aqui é meu endereço de classe C, tá? 255, 0. Então essa aqui é a minha máscara de subrede de classe C, tá? E aí o seu inverso, né, máscara coringa dele, vai ser 0, 0, 0, 255. Por quê? Se você diminuir da referência, então deixa eu só ajustar aqui. Então, se eu for diminuir da referência, que é tudo 255, e obviamente o final 0, você vai ter a nossa máscara coringa. Então, 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0 novamente. E 255 menos 0 vai dar 255. Então, essa é a chamada máscara coringa, tá? E aí também pode ser utilizada no comando network, né? Bem, um tipo de rede que usa o SPF, por exemplo, uma rede ponto a ponto, que é o que a gente está fazendo,
ela pode ser especificada as interfaces que pertencem a uma rede ponto a ponto configurando o comando network. Então eu vou mostrar com um exemplo utilizando a máscara Coringa, para a gente ver algo novo, diferente. Tá? Então eu vou voltar aqui no nosso comando. Bem, então o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai configurar o protocolo OSPF, anunciando ao protocolo as redes diretamente conectadas. Então eu tenho duas redes diretamente conectadas. Essa rede, a primeira é a rede 10.0.0.0, está aqui ela, tá? E a nossa máscara se a gente for fazer a máscara convencional de subrede, 255.0.0.0. Ok? Então essa seria a máscara de subrede convencional. No entanto, eu quero utilizar a máscara Coringa. Então eu vou pegar 255, 4 vezes e diminuir desse valor. O que vai acontecer? Eu vou ter a máscara Coringa, que vai ser 0.255.255.255. Então essa é a minha máscara Coringa referente à máscara de subrede convencional de classe A. E para complementar o comando network, o que o protocolo traz de diferente relacionado, por exemplo, ao RIP, que utiliza o mesmo comando, é a inclusão da área. Então, através da palavra reservado área, e aí você vai botar o identificador, por exemplo, eu vou botar o identificador 0, e esse identificador vai ser o mesmo utilizado por todos os demais. E aí nós temos a anunciação da rede diretamente conectada para fazer o anúncio do estado de enlace com os roteadores adjacentes vizinhos. Eu vou copiar o comando e vou inserir aqui embaixo e só vou mudar para a próxima rede. A próxima rede é 201. Então eu vou botar aqui 201. Ponto 1.1.0. No entanto, a minha máscara ela vai mudar. Então, se a gente for para a máscara convencional de classe C, 255.255.255.0. Ah, mas eu não quero aplicar essa máscara de subrede convencional. Eu quero aplicar a máscara Coringa. Então, como é que ficaria a máscara Coringa para esse exemplo? Lembrando, basta você pegar 255.255.255.255 menos a máscara de subrede convencional de classe C. E aí você vai ter esse resultado. Aqui vai dar 0, no segundo vai dar 0, no terceiro também vai dar 0, e no último 255. Então, para esse exemplo, a máscara Coringa aqui vai ficar assim. Ok? A área vai ser a mesma. Então, lembrando, a área ele é um identificador do domínio de roteamento utilizado pelo anúncio do estado de enlace do protocolo OSPF. Então, todos os roteadores têm que estar na mesma área, por isso que eu vou configurar utilizando a área 0. Tá? Mas você poderia utilizar outro identificador, contanto que seja o mesmo. E aí, para finalizar, especificamente do roteador A, eu vou colocar aqui o comando exit e um comando end para ele voltar ao início do modo hierárquico do roteador. Se quisermos também podemos colocar um WR para ele salvar todo o conteúdo. E aí eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar como roteador A. E aí para modificar eu vou botar OSPF, tá? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar, assim como nós fizemos no RIP, né? Copiar todo o comando. Eu venho aqui no roteador A,
Então CLI. E aí agora basta eu colar toda a configuração e aí você vai ver que a configuração foi feita no roteador A. Bem, eu vou copiar todo o conteúdo do roteador A e agora eu vou fazer a configuração para o roteador B. Então, assim como fizemos no roteador A, vamos fazer também para o roteador B. Então, eu vou abrir um novo bloco de notas, vou colar aqui e vou substituir, por exemplo, para roteador A, B, tá? Então agora vamos configurar a rede B. Então na rede B eu vou chamar de roteador B, enable, configure terminal, vou trocar aqui a identificação do nome do equipamento para RB. E as interfaces também devem ser configuradas, como fizemos no roteador A. No entanto, vamos ter cuidado que os endereços vão mudar. Eu vou só confirmar as interfaces. Então essa interface é a FA0/0 e essa é a 4/0. Então é a mesma identificação, tá? Então aqui vai ser no roteador B FA0/0. No entanto, o nosso endereço vai mudar. Ele vai ser 172.16.0.1, tá? E a máscara padrão 255.255.00. Comando no shutdown para ativar a interface, saio da interface, entro na interface acima, que é a FA4/0, e aí configuro o IP lá, que é 202.222.0.1. Então aqui vai ser 202.202, e aí vamos colocar o final 1, tá? Máscara padrão de subrede classe C 255.255.255.0. Comando no shutdown para ativar a interface. Aí vamos sair, né, da hierarquia e entrar na configuração do roteador. Então lembrando, eu venho com o comando router ou SPF e a identificação. Lembrando que essa identificação ela é uma identificação importante, que é o Process ID, para identificar, então, localmente ele vai identificar aquele meu roteador e todas as informações que vão ser propagadas para estabelecer a adjacência entre os seus vizinhos. Lembrando que esse valor ele vai variar de 1 a 65.535. Tá? Em seguida, a gente vem lá com o Router ID. Router ID é um ID de roteador. Então, ele vai ser utilizado para identificar exclusivamente o roteador RB, roteador B, né? E aí aqui eu vou mudar, tá, gente? Aqui, em vez de ser 2222, eu vou botar 3.3.3.3. Lembrando que esse Router ID, todos os pacotes que incluem esse ID de roteador, eles vão ser identificados através de seus anúncios de estado de enlace por essa identificação. Então, cada roteador requer um ID de roteador. Então, por isso que a gente está colocando eles aqui. Em seguida, a gente faz a anunciação das redes diretamente conectadas. Então, a rede B ela é composta lá do endereço de rede 172.16.0.0. A máscara que vamos utilizar, que estamos usando no exemplo, é a máscara Coringa, né? Então, a máscara de subrede padrão para esse endereço é esse aqui, ó, 255.255.00. Mas como queremos utilizar a máscara Coringa, lembrando que a máscara Coringa é uma representação inversa da máscara de subrede, ou seja, nada mais é que você subtrair o endereço de Rush ID de todos os octetos pelo valor da tua subrede, você acha a tua máscara Coringa. Então, se a gente for diminuir de 255, 255, 255, 255, aqui eu vou ter 255 menos 255 vai dar 0. Aqui vai dar 0 também. Aqui vai dar 255. E aqui 255. A área é a mesma que foi configurada no roteador A. Então, a gente está usando o identificador 0. Então, área 0.
Então fizemos o anúncio, né, dessa rede de baixo, agora vamos fazer o anúncio da rede de cima, que é 202.2.2.0, tá? Se formos usar o padrão é 255.255.255.0, no entanto, não queremos utilizar a máscara de subrede e sim a máscara coringa. Então, se fizermos a subtração de 255, 255, 255, 255, você vai ter 0 no primeiro, 0 no segundo, 0 no terceiro e 255 no último. E a área identificação 0, que é a mesma para todos os roteadores. Eu vou salvar. E aqui eu vou botar a identificação OSPF. E aí eu vou copiar a partir do Enable e vou configurar o roteador dele. Então eu vou aqui no CLI dele e aí colo tudo que eu fiz no meu script. Pronto, está configurado segundo o roteador. Vamos agora fazer o mesmo procedimento, tá, gente? Eu vou copiar todo o conteúdo que eu fiz aqui no roteador B. Vou abrir novamente o Notepad. Vou colar e agora eu vou trocar para a configuração do roteador C. Então, deixa eu ajeitar aqui para o outro lado. O roteador C é esse, tá? Ele tem a rede C, que é a 192.168.1.0, e ele tem essa subrede, né, ponto a ponto, interligado aqui aos demais roteadores, que é a rede 203.3.3.0. Então, só para a gente relembrar. Então, aqui eu vou mudar para hostname RC, para ele mudar o nome do equipamento para RC. E aí vamos confirmar as interfaces. Essa primeira interface é a interface FA0/0 e aqui FA4/0. Então é a mesma que foi utilizada pelos demais. Tá? No entanto, os IPs vão mudar. Então no FA0/0 eu vou configurar 192.168.1 e o número inicial. Então 192.168.1.1. E a máscara padrão de classe C 255, 255, 255, 0. E aí o comando no shutdown para ativar a interface, exit para sair da interface. E aí vamos entrar na interface FA4/0. A FA4/0 é essa parte ponto a ponto, né, essa conexão. Então vamos trocar para 203.3.3.1, tá? E a máscara 255, 255, 255, 0. Bem, assim como fizemos nos outros dois roteadores iniciais, vamos configurar o protocolo OSPF. Então, lembrando que o protocolo OSPF ele tem que ser configurado em todos os roteadores adjacentes vizinhos, né, para que eles propaguem, façam o anúncio do estado de enlace. E aí eu entro o comando router OSPF e a sua identificação, o process ID, tá? Perceba que eu estou usando o mesmo valor, mas ele pode variar de 1 a 65.000, tá? O router ID é a identificação que deve conter todas as informações, né, de um roteador, então ele é essencial, né? Então, exclusivo é uma identificação exclusiva daquele roteador. Então, se a gente usou, por exemplo, o 2 aqui no RA, o 3 aqui no RB, aqui eu vou usar o 4, tá? Para diferenciar. Então, 4.4.4.4. Percebam que ele tem um formato, né, de 32 bits, ou seja, representando lá o nosso endereço IPv4. Então, poderia usar qualquer endereço. Mas eu estou usando uma ordem para nós termos uma identificação exclusiva, né? O ID de roteador, como eu falei, ele é usado para identificar exclusivamente um roteador USPF e anunciar todas as informações de estado de enlace entre os roteadores adjacentes vizinhos. E aí, finalizando, nós temos que anunciar as redes diretamente conectadas através do comando network. Então, a primeira rede é a rede C, 192.168.1.0,
Então aqui eu vou mudar para 192.168.1.0. E aí lembrando, nós estamos utilizando o endereço com máscara coringa, tá? Então a máscara coringa, para esse exemplo, vai ser 0.0.0.255. Novamente, por que a máscara coringa é essa? A máscara original é 255.255.255.0. A máscara coringa vai ser a minha representação total do NetID, que é tudo 255, menos esse valor. Então, se diminuirmos 255 de 255, vai dar 0. Se diminuirmos 255 de 255, o segundo também vai dar 0. O terceiro, se diminuirmos 255 de 255, também vai dar 0. E se diminuirmos 255 de 0, vai dar 255. Então, a minha máscara coringa no final vai ser essa que vocês estão visualizando aqui. Bem, aí eu vou apagar a máscara tradicional de subrede e eu vou deixar a máscara coringa. E a área, a identificação de área, vai ser a mesma utilizada por todos os roteadores. E aí, para finalizar a nossa configuração, como nós temos uma rede ponto a ponto 203, aqui eu vou mudar para 203.3.3.0. E a minha máscara coringa, a mesma que nós usamos no roteador B. Tá? Por que 000.255? Que é a mesma de classe C. A mesma área, e aí comando exit para sair da hierarquia e para o início do modo privilegiado e salvar a nossa configuração. Eu vou salvar aqui como roteador C, e aí eu vou identificá-lo como OSPF. E assim como fizemos nos demais, eu vou copiar até o Enable, vou chamar o roteador aqui no simulador, CLI, e aí eu vou colar toda a configuração. Ok, percebam que os 3 roteadores intermediários aqui das nossas redes distintas já estão configurados, então só falta o roteador central. Então o roteador central, a configuração dele vai ser diferente dos demais, porque agora eu tenho 3 interfaces. Tá? Então eu vou chamar aqui um novo bloco de notas. Eu vou pegar, por exemplo, a configuração aqui do C. Para a gente ganhar tempo, eu vou colar. Tá? E aí eu só vou trocar as configurações para esse roteador central. Vou chamar de central. O hostname dele vai receber o nome central. Então eu vou trocar o nome do equipamento para central. E aí vamos só confirmar as interfaces. A primeira interface aqui é a FA4/0. A segunda é a FA5/0. E aqui é 6/0. Então aqui vai ser a 4/0. Depois eu vou ter a 5/0. E eu vou copiar mais uma, porque eu vou ter a sexta, né? Então aqui vai ser a 6/0. Então na 4/0, que é essa, a gente vai incluir esse endereço de rede. Então vamos lá. 201.1.1, agora 2, tá, gente? Aqui do outro lado eu usei o 1, então aqui vai ser o 2. A máscara padrão, 255, 255, 255.0. Comando para ativar e sair da interface. Aí eu chamo a interface FA5/0, que é essa aqui, e adiciono um endereço referente a ela, que é 202.2.2, e o número no final. Então, 202.2.2. 1 eu usei desse lado, então aqui do outro lado vai ser o 2. E a máscara padrão de classe C. Ativo a interface. Saio da minha interface, entro na interface 6/0 e agora vou adicionar o endereço da subrede 203.3.3. Como a gente já usou o 1 numa ponta, eu vou usar o 2 na outra. Então eu vou trocar aqui para 2.
A máscara 255, 255, 255, 0. No shutdown para ativar a interface, exit para sair da minha interface. E aí eu venho com a configuração do protocolo de roteamento SPF. Percebam que todos os roteadores eu estou utilizando, eu estou ativando através desse comando router SPF e o seu process ID, que é a identificação das informações desse roteamento. Eu tenho que ativá-lo, né? Justamente para eles anunciarem os estados de enlace entre os roteadores vizinhos adjacentes. Aí em seguida vamos com a identificação do router ID, que é aquele valor exclusivo do meu roteador SPF. Nesse caso eu vou mudar tudo para 1. Então esse vai ser tudo 1, aqui vai ser tudo 2, aqui tudo 3 e o roteador C tudo 4, tá? A gente usou aí uma ordem específica. Então, o router ID, novamente, ele é uma identificação exclusiva de um roteador SPF utilizado para identificar, para anunciar todas as informações onde cada roteador requer um ID, né, de roteador para participar desse domínio de roteamento. E aí, finalizando o roteador central, eu vou adicionar as redes diretamente conectadas. Então, na nossa primeira rede, que é essa aqui, eu vou configurar 201.1.1.0, tá? Vou utilizar a máscara Coringa, que por sinal é essa, né? É a minha máscara de subrede, né? Diminuída, eu vou pegar todos os meus NetEd e diminuir da minha subrede, eu vou encontrar minha máscara Coringa, a área mesma, a área 0 que estamos utilizando. Em seguida eu vou copiar isso aqui, vou colar embaixo, para modificar para a rede de baixo. Então a rede 202, né? Então vamos trocar aqui para 202.2.2, a mesma máscara Coringa. E a terceira rede é 203.3.3.0, a mesma máscara Coringa e a área identificada em 0. Bem, eu vou salvar as configurações do central. Só que agora eu vou identificar aqui como OSPF, tá? E assim como fizemos nos demais, eu vou copiar, então até aqui o Enable. Então venho aqui no simulador, entro no roteador CLI, e aí eu peço para colar todos os comandos só de uma vez. E aí vocês vão ver que o simulador ele vai estabilizar. Então, percebam que já estão todos verdes os LEDs, né? Ele vai fazer aquela convergência, troca de informações, o anúncio dos estados de enlace entre os roteadores adjacentes. E aí vamos visualizar como é que ficou a tabela de roteamento em cada roteador. Por exemplo, eu vou pegar aqui o roteador A e eu vou pedir para visualizar através do comando show iproute se ele já atualizou. Até o momento não. Então, percebam que ele está atualizando. Ó. Apareceu aqui ó, o SPF, as informações dos adjacentes vizinhos, né? Que no caso o neighbor, né? Que é o vizinho, é 1.1.1.1, que é esse cara bem aqui, roteador central. E aí ele está atualizando, né? Está carregando todas as informações. Vamos ver se ele já atualizou agora. Percebam que ele já atualizou. Então agora aparece na nossa tabela de rotas, vocês estão vendo aqui que aparece o O. Esse O é de OSPF. Então ele localizou 1, 2, 3, 4 rotas novas na nossa tabela de roteamento. Quais são essas rotas, gente? Lembrando, eu estou aqui no roteador A. O roteador A ele tem duas redes diretamente conectadas, que é onde você está vendo esse C aqui, ó. E
Obviamente, essas 4 rotas com o OSPF que vocês viram aí, né, essas 4 que eu estou marcando, elas provavelmente são rotas de outros roteadores, de outros caminhos que foram atualizadas através do OSPF. Então, essas rotas são, vamos lá, a 172.1600, que é essa rede aqui, a 192.168.1.0, que é essa rede bem aqui, a 202.220, que é essa rede aqui, e a 203.330, que é essa rede aqui. Então esse roteador aprendeu 4 novas rotas, 1, 2, né, que é a rede C, 3 e 4. Então vocês vão ver que todos os roteadores eles vão estar com essa configuração, porque eles aprenderam novas rotas a partir do protocolo de roteamento dinâmico, OSPF, que utiliza como base o estado de enlace. Se fizermos um teste de conectividade, então para finalizar vamos fazer um teste de conectividade. Então eu peguei aqui, por exemplo, o PC0 da minha rede A, tá? E aí vamos fazer um teste de conectividade com a rede C, com por exemplo, o PC5, tá? Então eu vou mandar um ping para ele. Então eu vou aqui em comando de prompt, vou botar aqui ping. Bem, essa rede aqui é 192.168.1. Bem, o meu roteador aqui é o 1, essa máquina aqui é o 2, então aqui é o 3, tá? Só para a gente confirmar, deixa eu abrir aqui. Então é o 3 que está configurado. E aí vamos mandar um ping para o 3. Então eu estou mandando um pacote de requisição-resposta dessa máquina para essa, um echo reply, né? Request reply para essa máquina. Então vamos lá. Então percebam que o primeiro ele teve lá request timeout, mas os 3 últimos ele obteve o reply, né? Request e o reply. Então eu obtive conectividade. Significa que eu tenho conectividade com todas as redes, né, distintas, utilizando, como vocês viram aí, o protocolo OSPF, que exemplifica o algoritmo de estado de enlace. Ok, gente, então essa foi mais uma aula prática sobre protocolo de roteamento dinâmico. No caso, fizemos uma aplicação prática usando no simulador Packet Tracer o protocolo OSPF, um protocolo que trabalha o estado de enlace. E aí fizemos o exemplo de área única, né? Vocês perceberam na configuração dos comandos que todos os roteadores configuramos com a área 0, ou seja, todos foram identificados na mesma área, ou seja, o mesmo domínio de roteamento. Bem, espero que vocês tenham entendido, né, e até uma próxima aula.